Boa tarde, alunos do nono ano A e do nono ano B. Vamos dar início nesta semana mais um conteúdo da disciplina de Ciências. Como vocês estão percebendo, o tema desta aula é propriedades físicas da matéria, como vocês estão percebendo aqui. Então, as propriedades físicas da matéria, elas são divididas em várias propriedades. E uma delas é a propriedade magnética. Nós temos aqui também a maleabilidade. Vamos ver o que é propriedade magnética. A propriedade magnética é a propriedade que a substância tem de atrair pedaços de ferro e níquel. Ou seja, aí aqui está o exemplo dessa propriedade. Aqui nós temos aqui um ímã, e esse ímã ele está atraindo esses pregos. Como nós sabemos, os pregos são feitos com o material ferro. Então, é uma propriedade da matéria de atrair, substâncias como o ferro e o níquel. Então, toda material que tem essa capacidade de atrair o ferro e o níquel, ele tem uma propriedade chamada propriedade magnética, certo? Vamos para a maleabilidade. O que é maleabilidade? É a propriedade que permite à matéria ser moldada. Existem materiais maleáveis e não maleáveis. Como que é isso? O que é maleabilidade? A matéria tem uma propriedade que ela permite que essa matéria ela se transforme em lâminas. Elas possam ser transformadas em lâminas. Como, por exemplo, vocês estão percebendo que uma gilete, uma lâmina de gilete. Ou seja, essa matéria ela tem a capacidade de transformar esse material em uma lâmina. Então, se ela tem essa propriedade, ela dá-se o nome de maleabilidade. O que é maleabilidade? É uma propriedade que a matéria tem que permite que ela seja moldada, ou seja, que permite que ela seja transformada em lâminas. Antes que a gente passe para o próximo slide, vamos fazer uma revisão. As propriedades da matéria, físicas da matéria, são propriedade magnética, maleabilidade. A propriedade magnética ela é uma propriedade que permite que haja uma atração, como por exemplo o ímã e o ferro, eles são atraídos. E tem a propriedade de maleabilidade. A propriedade de maleabilidade é a propriedade que permite que a matéria seja moldada, ou seja, seja transformada em lâminas. Vamos para o próximo slide. No próximo slide nós vamos ter aqui mais uma propriedade física da matéria, e essa propriedade é chamada de ductilidade. Vamos ver o que diz o conceito de ductilidade. Ductilidade é a propriedade que permite transformar materiais em fios. Um exemplo é o cobre, usado em forma de fios em instalações elétricas, e o ferro na fabricação de arames. Então, que propriedade é essa? Existem matérias que elas podem ser transformadas em fios. Ou seja, se essa matéria tem essa capacidade de ser transformada em fios, ela tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Ductilidade. Vamos para o exemplo aqui dessa propriedade. É o fio, olha só. Isso aqui é o cobre. O cobre ele pode ser transformado em fios. Então, se ele pode ser transformado em fios, ele tem uma propriedade. Qual é o nome da propriedade? Ductilidade. Então, não esqueçam. Qual é a propriedade da matéria que permite que a matéria seja transformada em fios? Ductilidade. Vamos ver aqui mais um exemplo. Como vocês estão percebendo aí, é o cobre. O cobre ele é usado em várias instalações, Esses fios que nós temos em casas, então é o cobre. E o cobre ele pode ser usado sim para ser transformado em fios. E se ele pode ser usado desta maneira, ele tem uma propriedade. E essa propriedade é chamada de ductilidade. Vamos ver a próxima
propriedade física da matéria? É a dureza. Então, que propriedade é essa? É a propriedade que tem a resistência que a superfície de determinada substância oferece ao ser riscada por outro material. Como, por exemplo, se você pegar um plástico e você for riscar um ferro, é lógico que o plástico ele vai ser riscado, porque o ferro ele é mais duro do que o plástico. Ou seja, então o que é a dureza? É a resistência que uma superfície de determinada substância oferece ao ser riscada por outro material. Então aqui nós vamos ver a tabela da dureza. Aqui está na sequência o talco, como vocês estão percebendo. Se for colocado o talco e o gesso vai riscar o talco. Se a gente pegar a calcita e for riscar, o gesso já vai riscar. E aqui o número 3 é o calcita, já foi. O 4 é o fluorite. Se pegarmos o fluorite e riscarmos um calcita, quem é que vai se dar melhor? É o fluorite. Por quê? Porque ele tem a propriedade dureza, ele é mais duro. Aqui nós temos o 5, que é o apatite. Se pegarmos o apatite e formos riscar o talco, é lógico que o talco não tem mais resistência do que o apatite e será riscado. E aqui por diante, aqui no 7 é um quartzo. Se pegarmos o quartzo e formos riscar o 5, que é o apatite, quem que vai ser riscado? É o quartzo ou é a apatite? É lógico que vai ser riscado a apatite, porque o 7 aqui, que é o quartzo, é mais resistente. Desses materiais aqui, qual desses materiais tem a propriedade com maior resistência? É o diamante. Ou seja, o diamante, ele risca todos esses outros aqui, ó, todos eles. Então, quem é o mais forte na resistência aqui? O diamante. Então, nesse slide, nós aprendemos aqui mais duas propriedades físicas da matéria: ductilidade e dureza. A ductilidade é a propriedade que a matéria tem de se tornar em fios, como, por exemplo, o cobre. E outra propriedade física da matéria é a dureza. A dureza é a propriedade que define a resistência do material que está sendo estudado. Entendeu? Vamos para o próximo. No próximo slide, nós vamos estudar aqui sobre o que é a substância. Nós estudamos nas aulas anteriores que quando você tem um conjunto de moléculas, você acaba formando as substâncias. As substâncias, elas podem ser simples e podem ser compostas. Quando que uma substância ela é simples? Quando ela é formada de apenas um tipo de átomo, um conjunto de átomos de um só tipo. E quando que é uma substância composta? É quando ela é formada por mais um tipo de átomos. Vamos ver aqui o exemplo. Temos o exemplo da água. A água é uma substância simples ou é uma substância composta? Claramente a gente percebe que a água ela é uma substância composta. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então ela é uma substância composta. Vamos ver uma outra substância. É o oxigênio. Então o oxigênio é uma substância simples ou composta? Simples. Por que simples? Porque ela é formada por apenas um tipo de átomo. Quantos átomos de oxigênio? 2 átomos. Certo. Então agora nós vamos saber o que é mistura. A mistura é quando você une duas substâncias. Tanto faz ser uma substância simples como uma substância composta. Quando você une elas duas, você encontra uma mistura. Vamos dar um exemplo aqui de mistura. Olha só, a água e o sal. A água e o sal é uma mistura. Por quê? Porque nós temos uma substância composta que é a água e nós temos uma outra substância que é o sal. Uniu as duas, nós encontramos uma mistura. Aqui também nós temos outra mistura, que é a água e o óleo. Olha só, a água aqui e o óleo. É uma mistura, porque existe a união de duas substâncias. Essa substância que é a água e a substância que é o óleo. Certo? Então, vários outros exemplos a gente pode ver.
né? Como por exemplo o café e o leite, é uma mistura, porque são duas substâncias que são unidas ali, então há uma mistura. Aproveitando essa figura, dá para a gente perceber também o tipo de mistura que nós estamos vendo. Essa mistura são duas substâncias, mas a gente só consegue perceber uma. Se a gente consegue só perceber uma, nós damos o nome disso de fase. Então é uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque nós não conseguimos ver as duas substâncias, só conseguimos ver uma, só a água. O sal a gente não dá para a gente perceber. Então, se a gente percebe só uma substância, nós damos o nome de apenas uma fase. Então, se a mistura ela tem apenas uma fase, ela é chamada de mistura homogênea. E essa mistura aqui, que é a mistura heterogênea, ela tem mais de uma fase. Ou seja, ela tem a fase 1, que é a fase que é a água, e tem o óleo. Então, quando você pega e vê duas misturas, aliás, duas substâncias, e mistura as duas substâncias, mas elas não se unem, elas ficam separadas, então isso dá-se o nome de uma mistura heterogênea. É uma mistura que tem mais de uma fase. Entenderam? Vamos para a nossa próximo conteúdo, fenômenos químicos e fenômenos físicos. Como que é isso? Vamos primeiro começar pelos fenômenos químicos. Fenômenos químicos são todas as transformações da matéria com alteração de sua composição. Como assim? Vamos dar o exemplo primeiro para a gente ter uma ideia. Olha só, o papel. Então, quando há um fenômeno químico, é quando a matéria deixa de ter a sua própria composição. Quando você queima o papel, ele deixa de ser papel. Ele vai se tornar uma combustão, ou seja, ele vai ser queimado. A mesma coisa a formação da ferrugem. Quando você tem um ferro e que ele vai se transformar numa ferrugem, fica enferrujado, ele já não é mais ferro, ele passa a ser um ferrugem. Então, quando acontecer esse tipo de transformação, ele é um fenômeno químico. Ou seja, ele deixa de ser aquele material e passa a ser um outro material. Isso é um fenômeno químico. Vamos para os fenômenos físicos. São todas as transformações da matéria que não altera a sua composição. Mas como assim? Olha só, o fenômeno químico altera a sua composição. Se você pega o papel e queima, pronto, o papel já era, não volta mais a ser papel. A formação da ferrugem, se você pega e o ferro ele se transforma em ferrugem, pronto, aquela ferrugem não vai mais ser o ferro. E os físicos não. Os físicos são todas as transformações da matéria que não vai alterar a sua composição. Como por exemplo, olha só, a fusão do gelo. Você pega o gelo, um pedaço de gelo, ele vai derreter. Quem é o gelo? É a água. Quando ele deixar de ser gelo, vai continuar sendo água? Vai continuar sendo água. Então é um fenômeno físico. Por quê? Porque ele não deixou de ser água. Ebulição da água. Você pega a água e ferve, ela vai deixar de ser água? Não deixará de ser água. Ela vai apenas ferver, ela vai só apenas se transformar em uma ebulição, um gás, mas continua sendo água, não deixará. Então, qual é a diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico? O fenômeno químico muda a composição, como é a queima do papel. E o fenômeno físico não muda a sua composição. Ele transforma, mas não muda a sua composição. A água passa a ser gelo, continua sendo água. O gelo passa a ser água, continua sendo água. Entenderam? E outro exemplo de um fenômeno físico. Você pega um pedaço de papel e amassa o papel. Pode amassar do jeito que você quiser. Ele vai deixar de ser papel? Não vai deixar. Então aconteceu ali um fenômeno físico. Certo? Então essa foi a nossa aula. E vamos só ver o que significa química para você responder a sua atividade. O que é química? É a ciência que estuda os fenômenos químicos, ou seja, as transformações da matéria que mudam a sua composição. E a física é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem em todo o universo. Entendeu? Então a química é a ciência que estuda os fenômenos químicos e a física é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem em todo o universo.